Olha, gente, no café de hoje vamos falar sobre a flexibilização do uso das máscaras em diversas partes do Brasil. A pandemia da Covid-19 começou há 2 anos. No início, autoridades do mundo todo se viram diante de um inimigo invisível que ameaçava vidas e a economia global. A falta de informação sobre o vírus novo impediu que, logo no início, medidas que evitassem a propagação da doença fossem tomadas. As máscaras foram protagonistas de inúmeros debates entre especialistas. Alguns defendiam que deveriam ser usadas apenas nas unidades de saúde. Outros queriam que o equipamento fosse utilizado em todos os lugares por pessoas com sintomas gripais, enquanto outros profissionais achavam que o mais seguro seria todo mundo usar máscara, independentemente da presença de sintoma e do local onde a pessoa estava. Foram 2 anos utilizando o equipamento. Algumas pessoas logo se adaptaram, outras, um pouco mais resistentes, sofreram, mas conseguiram fazer da máscara algo que fizesse parte do cotidiano. Depois do avanço da vacinação e da queda nos números de contaminações e diagnósticos, vemos um movimento dos governos estaduais e municipais para a retirada da obrigatoriedade do uso do equipamento. A primeira capital a fazer a liberação, tanto para ambientes abertos quanto fechados, foi o Rio de Janeiro. No Distrito Federal, as pessoas também não são mais obrigadas a usar máscaras em locais abertos nem fechados. Em Maceió também não existe mais a obrigatoriedade de usar máscara em ambientes abertos nem fechados. Minas Gerais, Amazonas, Piauí, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Mato Grosso, Goiás, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Roraima, Amapá e São Paulo também flexibilizaram. Para muita gente, essa liberação é um alívio, mas os especialistas não entram em acordo, em consenso geral sobre essa decisão. A gente vai descobrir agora qual a opinião do epidemiologista Paulo Petri, ele que está ao vivo com a gente. Bom dia, doutor, seja bem-vindo. Muito bom dia, Wilker. Um prazer colaborar novamente com o programa da televisão. Pois é, a gente vê alguns especialistas defendendo essa flexibilização, outros não. Qual que é a opinião do senhor? Bem, nós devemos sempre, como cientistas, nos basearmos em dados. Nós temos no Brasil ainda uma vacinação, embora boa, de apenas 74% da população com 2 doses. A terceira dose, ou a dose de reforço, apenas 33% das pessoas. E também muitas pessoas em atraso para buscar este complemento do ciclo vacinal. Também temos, Wilker, uma média móvel em torno de 400 pessoas por dia de mortes, o que é muito. Nós, epidemiologistas, trabalhamos com números, mas a gente não pode esquecer que são pessoas, são famílias enlutadas por essas mortes. Então, me parece que a circulação do vírus ainda existe, embora diminuindo, felizmente. Mas nós devemos ter cautela na flexibilização do uso da máscara, que já se mostrou um fator de proteção extremamente importante. Doutor, então o que justifica essa decisão de tantos governantes de liberar ou pelo menos retirar a obrigatoriedade do uso desse equipamento? A gente vê que a China recentemente registrou um pouco mais de 5 mil casos e fechou a cidade, né? Colocou em uma espécie de quarentena, claro, não tão restrita, mais de 30 milhões de pessoas. Por que aqui no nosso país a avaliação é diferente das autoridades de saúde e das autoridades políticas? Talvez por questões político-partidárias. As eleições se aproximam, eu até nem gostaria de entrar nesta seara. Mas, em termos de políticas públicas de saúde, nós vemos que hoje há a possibilidade, não é nenhuma irresponsabilidade, liberar máscaras em ambientes abertos, bem ventilados e mais, onde não haja aglomeração de pessoas. Agora, onde, mesmo em ambientes abertos, exista aglomeração, como em shows, em estádios de futebol, de qualquer esporte, e em locais fechados, especialmente, sem dúvida é uma medida arriscada, precipitada. Tanto é verdade que na Europa já se verifica um aumento de casos após essa flexibilização, e já se está repensando esta política
de volta ao uso de máscaras. Pessoas com comorbidades, crianças, idosos, todos esses devem ter um cuidado especial, né, doutor? Embora a gente tenha ouvido se falar muito que o público que tem sofrido com a Covid-19 tenha mudado um pouco ao longo desses 2 anos de pandemia, essas pessoas continuam precisando de mais atenção? Muito bem observado, Wilker. Na verdade, essa medida flexibiliza, ela não obriga a pessoa a retirar a máscara. E nós recomendamos fortemente para aquelas pessoas que têm comprometimento do sistema imune, imunodeprimidas, ou em tratamento de cânceres, ou HIV positivos, doenças autoimunes. Lembramos que os idosos são bastante vitimados pela doença. Então, essas pessoas deveriam continuar usando a máscara, mesmo em ambientes abertos, claro, desde que haja mais aglomeração. Se você está sozinho num parque, aí você pode, então, remover o equipamento. Mas convém salientar que essa medida flexibiliza, ela não obriga você a retirar a máscara. Isso ainda é uma decisão pessoal e eu recomendo que as pessoas comprometidas usem o equipamento. Acho que dar essa autonomia para a população é positivo em certo ponto, né, doutor? Mas a gente sabe que existem locais onde a gente não consegue manter o distanciamento social. O transporte público é um grande exemplo disso, o ônibus, o trem, o metrô. Então, é recomendado continuar usando máscara nesses locais, mesmo quem já está vacinado, quem não tem comorbidade. Sem dúvida, porque nós devemos entender que a vacina, embora seja altamente protetora e efetiva, ela não confere uma imunidade de 100%. Então, mesmo vacinados, e especialmente, você lembra muito bem, o transporte público, onde há uma aglomeração inevitável, eu recomendaria que todos, sem exceção, continuem a se proteger e a proteger ao outro. O uso de máscara é um ato de empatia, de amor ao próximo. Você se protege, mas também protege as pessoas que estão ao seu redor. Existe um número, um consenso aí de qual deve ser o distanciamento ideal e ela deve ser diferente, esse número deve ser diferente quando eu estou usando máscara e quando eu não estou usando? Sim, se fala em torno de 1 metro a 1,5 metros de distância, porque as doenças respiratórias que se contaminam através de gotículas da fala e de aerossóis expelidos pela fala, elas flutuam no ar, elas tendem a cair, a ir ao solo, e essa distância de 1,5 metro aproximadamente, ela é muito importante. Claro que se o local é ventilado, mesmo fechado, se você abrir portas e janelas opostas, essa circulação do vírus diminui, não é? Ele se dissipa rapidamente. Agora, em locais fechados, essa distância pode não ser suficiente. Então, em locais fechados ou pouco ventilados, ou mesmo abertos com aglomeração, use máscara e proteja-se. O Rio de Janeiro foi a primeira capital brasileira a decidir retirar essa obrigatoriedade, inclusive em lugares fechados. Se trata de uma cidade turística, ou seja, a movimentação ali é muito grande, pessoas de vários lugares do mundo vêm visitar o nosso país e ficam no Rio de Janeiro. Isso deve ser levado em consideração na hora de tomar uma decisão como essa, de liberar as pessoas dessa obrigatoriedade, mesmo em lugares fechados? Sim, essa é uma situação preocupante, porque é uma cidade, como você muito bem menciona, turística, ou seja, recebe visitantes do mundo todo. Também convém lembrar que o Brasil acertadamente exige um teste de HIV, um teste do Covid e também o comprovante de vacina para todas as pessoas que entram no país, o que é uma medida acertada. Mas como nós sabemos que isso não é 100% garantia de não contaminação, me parece que a medida no Rio de Janeiro, pelo menos para ambientes fechados, ainda é precipitada. Doutor, a gente já falou do transporte público, agora eu queria falar das escolas.
É recomendado que os pais continuem mandando os filhos com a máscara para lá e os professores também, porque a gente sabe que é uma circulação muito grande, deixar as crianças quietas é muito difícil, ou esse público não requer tanta preocupação assim? Não, requer preocupação. Felizmente, o número de mortes em crianças é muito menor do que em adultos, especialmente em idosos. Mas eu lembro que uma morte de uma criança é uma tragédia numa família. Então, quando isso ocorre, é sempre absolutamente lamentável. E convém lembrar também que as crianças são um público que estão com pouca cobertura vacinal. Em torno da metade das crianças recém receberam a primeira dose, de 5 anos em diante. Então, elas estão muito desprotegidas. E nesse momento de aglomeração em escola, seria importante ainda o uso de máscaras. O mesmo vale também nos hospitais? Ah, sem dúvida. Essa é um legado da pandemia. As máscaras vieram para ficar. Hoje seria impensável permitir um visitante em um ambiente hospitalar que não use máscaras. Eu acho que esse hábito, que já era cultura dos orientais, quem viajava, volta e meia observava os orientais usando máscaras com sintomas gripais, eu estou falando antes da pandemia, e esse legado veio para ficar. Nós usaremos máscaras durante muito tempo, mesmo depois da pandemia, pelo menos em ambientes médicos, hospitalares, isso sem dúvida continuará sendo exigido. Doutor, antes de finalizar nossa conversa, eu queria falar um pouco sobre o embasamento técnico. O senhor falou que os profissionais da saúde, os epidemiologistas, infectologistas, trabalham em cima de dados, em cima de números, mas a gente sabe que existem argumentos para defender praticamente todo ponto de vista, né? Quase todo. Existe já embasamento suficiente para justificar essa liberação tão grande? Porque a gente estava com o país inteiro obrigando o uso de máscara. E aí, em 15 dias, todo mundo já começou a movimentos para fazer essa liberação. O que o senhor acha a respeito disso? Eu acho precipitado. Eu acho que, se analisarmos os dados, a taxa de transmissão, embora menor do que já foi, ainda é alta. O número de mortes, embora menor do que já foi, ainda é alto. E os números de internações de leitos clínicos e leitos de UTI também vêm se mostrando em decréscimo, mas ainda são altos. Nós devemos manter, então, observando todo este cenário e mais, observando o que acontece na Europa, cuja pandemia tem aí como 15, 20, 30 dias a mais do que nós, ou seja, nós podemos observar o que acontece lá para imaginar o que poderia acontecer aqui. Então, me parece precipitada a decisão de abolir o uso de máscara e, repito, especialmente em lugares abertos com aglomerações, e nem se fala em locais fechados. Eu recomendaria um pouco mais de cautela e que nós continuássemos a usar as máscaras até observar um cenário de estabilidade melhor do quadro epidemiológico. Tá ótimo, doutor Paulo Petri. Muito obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente, por tirar tantas dúvidas e por esclarecer. Acho que isso que o senhor disse agora há pouco sobre a retirada da obrigatoriedade acontece, mas não se torna proibido usar a máscara, né? Então, que as pessoas mais vulneráveis, principalmente, tenham essa consciência, continuem se cuidando. A gente já viveu tanto tempo com a máscara, né? O que custa ficar um pouco mais? Até uma próxima, viu, doutor? Tchau, tchau. Muito obrigado, até uma próxima.